Conversando com Afonso Romano de Santana. Israel, este foi o livro que me fez apaixonar por Afonso. Dedico a você o texto da página 166, ter um ano pela frente. Espero que o ano novo seja maravilhoso para você. Foi assim, com um bilhete de uma amiga, que realmente iniciou o meu contato com a obra de Afonso Romano de Santana. Tratava-se do livro Que Presente Te Dar, uma seleção de crônicas, que inclui Antes que Elas Cresçam. Eu já ouvira falar do autor, obviamente. Afonso foi apontado pelo crítico Wilson Martins como sucessor de Carlos Drummond de Andrade, e sua trajetória literária é pujante. Li as crônicas de sua coluna quinzenal no Correio Brasiliense, e já apreciava o estilo popular, e ao mesmo tempo refinado. Que Presente Te Dar, porém, me fez admirar como nunca a sensibilidade desse escritor. Em Antes que Elas Cresçam, por exemplo, ele emociona o leitor ao refletir sobre a época em que os pais ficam órfãos dos próprios filhos. Crescem as crianças e, geralmente, não transmitimos todo o nosso amor. É o que vejo na praça em frente ao trabalho, todos os dias. O desabrochar dos sorrisos mais puros e a alegria carente são entregues às babás, enquanto pais e mães se enfurnam nos escritórios. Crescem as crianças e, geralmente, nem sequer estamos em casa. É o que lamento com profunda dor ao pensar na irmã que tenho como filha, e que está, desde 2008, a 800 quilômetros de distância. Afonso tem mesmo, enfim, uma sensibilidade especial. Falamos sobre isso, na conversa abaixo, e também sobre outros temas. Apreciem as respostas. Observo apenas que na primeira delas, como vocês perceberão, não poderia ser eu o leitor de 24 anos que ele cita. Já tenho 28. Brincadeiras à parte, creio que a pergunta foi bem respondida. Expus minha preocupação de estar muito à direita, ao contrário do referido leitor, e Santana foi direto. Leiam sempre para expurgar-se da dita esquerda. Em outras palavras, pelo que conclui. Não se preocupe, Israel, você está no caminho certo. Olá, Afonso, como vai? Anda lendo o que, ultimamente? Eu li Prazeroso, no Correio Brasiliense, Que Fazer de Che Guevara. Excelente. Identifiquei-me plenamente com a contestação do mito, e até confesso não resistir, por vezes, à tentação de posicionar-me excessivamente desse lado. Eis o ponto. Refleti sobre o que já escrevi a respeito, e me pergunto se também não estaria a prolongar a ultrapassada, e equivocada, dicotomia direita e esquerda. Tendo em conta que a recaída ideológica pode se dar nos dois lados, como escapar? Como evitar que a crítica ao guerrilheiro romântico seja também romântica? Essas questões não são teóricas, são vitais, práticas, diabolicamente cotidianas. Há um filme francês passando por aí há mais de um ano. A culpa é de Fidel. Vale a pena ser visto. Há outro filme alemão sendo reprisado, A Vida dos Outros, narrando como era ser espionado na Alemanha Oriental, e falando das centenas de intelectuais que se suicidavam. Ver também Adeus Lenin. Há aquele filme e livro Balzac, e A Costureirinha Chinesa. Leiam Cisnes Selvagens, contando a tragédia de 3 gerações de mulheres na China de Mao Tse-tung. É bom, com reservas, mas é obrigatório ler o livro negro do comunismo, com dados concretos. É bom ler não só Gabeira, mas dezenas de livros de ex-exilados brasileiros. Enfim, meu caro, como eu dizia para um leitor de 24 anos angustiado com aquele meu artigo. Quando se é jovem, e não se tem experiência, o jeito é ler para se informar. Detalhe. Eu estava em Moscou em 1991, quando o comunismo e a Rússia soviética acabaram. Será que vamos ter que esperar que nossa geração desapareça totalmente para que surja alguém, ou várias pessoas com a visão mais objetiva sobre os fatos e figuras do século XX? A resposta a essa questão, que você faz no final do texto, não poderia estar em Hannah Arendt. Não viveríamos o vácuo histórico do não mais, e não ainda? Afinal, não há mais a suposta simplicidade de dois extremos políticos, e não há ainda a superação equilibrada dessa antiga suposição. A verdade, ou que nome dermos a isso, nunca esteve nos extremos, e também nunca esteve no meio. A verdade, se é que é possível isto, está sempre em trânsito.
Já dizia Sócrates, que tantas vezes citei a propósito da carnavalização, a verdade não está com os homens, mas entre os homens. Posso até brincar e agregar que a verdade está entre as mulheres. Em daltônicos de todo o mundo, univos, você revela bem-humorado ter essa peculiaridade. E a relaciona, inclusive, à antiga visão política sobre o vermelho. A julgar pelo texto a respeito de Tche, acima comentado, o problema de visão melhorou com o tempo. Pois bem, tenho um amigo daltônico que, coincidentemente, precisa da mesma melhora. Algum conselho alopático ou psiquiátrico? A ciência provou, veja os livros de Oliver Sacks, por exemplo A Ilha dos Daltônicos, que daltonismo não é defeito. É outra forma de ver. Aliás, o daltônico vê certas coisas que escapam aos outros. A natureza tem suas compensações. Quando uma pessoa se fixa numa cor, partido, religião, obra, nome, é um problema. Perde a aquarela, o arco-íris da vida. Mudando de assunto, como é que você costumou encarar as comparações com Drummond? Poderia até escrever um longo ensaio ou livro sobre isso, pois já virou novela, não sei se das 6 ou das 8. Pois não contei numa entrevista, que uma aluna veio me dizer, poucos dias depois da morte de Drummond, que ele havia aparecido numa sessão espírita, e tinha mandado um recado para mim. Em que medida a poesia influenciou a sua experiência como cronista? A sensibilidade certeira e tocante de sua prosa seria a mesma sem o talento de poeta? Tudo o que faço é atravessado pela poesia, o ensaio inclusive. É o que o torna mais legível e sedutor. Não dá para ser esquizofrênico e separar prosa, poesia, da própria vida. Crônicas. Encanta-me a possibilidade de tornar pequenos acontecimentos, geralmente comuns, em reflexões inéditas e envolventes. Creio que uma das descrições mais interessantes dessa característica, em contraste à ficção, foi feita por Chesterton, ainda que não estivesse a falar de crônicas. Ele escreveu assim: uma coisa é descrever uma entrevista com uma górgona ou um grifo, criaturas que não existem. Outra coisa é descobrir que o rinoceronte existe, e depois sentir prazer pelo fato de que ele parece um animal que não existe. O que acha? Pois a arte é isto, é dar concretude ao nada. Como disse no fim daquele poema, sou um dos 999.999 poetas do país, na poesia o nada se cria, o nada se transforma. Você descreve de forma rara o amor e a mulher. Explique-me, por favor, por que é que elas não prescindem daquela ambiguidade inconscientemente intencional. Como bem dizia Drummond, o olhar da mulher pode revelar tudo o que ela esconde, se o interpretarmos ao contrário. Tenho um poema, que é um diálogo com um poema de Manuel Bandeira, que começa com um verso dele e por isso, é intitulado ambiguamente de Bandeira, talvez. No final, diz o seguinte: na verdade, desde os tempos dos sumérios, me extasio ante o aliciante mistério das mulheres. Por isso posso contemplá-las toda a vida, ou 6.000 anos, sem fadiga. A beleza é um grito, é um fruto, a beleza é um vício, é um mergulho vivo, no infinito. Piegas ou não, penso que vale a pena esta última pergunta. Envelhecer, com mel ou fel, demonstra que você encara alegre e sereno a sucessão dos anos. Qual é, em sua opinião, o segredo da felicidade? Olha, acabei de publicar uma crônica, dialogando com as próprias cinzas, descrevendo minha ida ao cartório para autorizar a cremação. E se alguém ler atentamente minha obra, verá que há muito diálogo com a morte. Não dá para dialogar com ela depois de morto.